Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha através da Santa Missa, transmitida nesta hora da misericórdia, entramos no seu lar, na sua casa, pedindo a Deus que realize no seu coração e na sua vida a força e a graça da sua palavra. Escutar a Deus não é fácil, especialmente quando o que Deus tem para nos dizer é uma repreensão e uma correção. Ouvir coisas boas todos nós queremos a qualquer hora e a qualquer momento. Escutar quando Deus nos corrige é muito mais difícil. Primeira leitura, nós vemos um momento da história do povo de Israel, tempo do profeta Amós, autor do livro que nós lemos, quando o responsável pelo santuário de Betel, que é Amazias, muito afinado com o rei de Israel, Jeroboão, ele vai dizer para Amós: se o que você tem para dizer é contra o rei, vai profetizar em outro lugar, porque aqui na casa do rei você não entra para falar mal dele. O problema é que Amós não estava falando mal do rei porque ele não gostava do rei. Amós responde a Amazias: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Eu sou um pastor de gado, eu cuido de animais no campo, eu sou um pastor de gado e eu cultivo sicômoros, cultivo plantas, um arbustozinho, não é tão pequeno assim, né? Mas cultivo sicômoros. Mas o Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, quando eu cuidava do rebanho, o Senhor me chamou e disse: vai a Israel e profetiza, fala o que eu te disser. E Amós é fiel à palavra de Deus, mesmo que esta palavra seja uma palavra dura. Amós respeita a inspiração divina e vai a Betel, vai à casa do rei e diz: a palavra de Deus é esta, é dura, mas é para que vocês se corrijam, é para que mudem de vida, é para que o mal não lhes aconteça, é para que vocês sobrevivam aos tempos difíceis que virão, e viriam mesmo. A história conta que este tempo anunciado pelo profeta Amós realmente aconteceu e caiu como uma grande avalanche sobre a vida do povo de Israel, sobre o rei Jeroboão, sobre a sua casa e sobre o seu povo. E Deus havia mandado o profeta
havia mandado Amós, mesmo que ele não fizesse parte de uma descendência profética, era alguém com o coração aberto para ouvir a Deus, e Deus o envia para falar ao coração do povo: ouve. Pois bem, ouvir a Deus não é fácil. No Evangelho, quando o paralítico deitado numa cama é apresentado a Jesus, Jesus também tem algo a dizer. Não apenas ao paralítico, mas Jesus tem algo a dizer àqueles que o apresentaram a Jesus. E Jesus disse: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E aí as pessoas vão dizer: nossa, mas como é que ele pode perdoar os pecados? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Ora, pois, mas era o Filho de Deus que estava ali, mas eles não sabiam. E daí então Jesus vai dizer, escutando o coração deles: o que é mais fácil? Eu dizer aos ouvidos de vocês: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, então, se o que vocês querem ouvir é isso, levanta-te, pega a tua cama e volta para a tua casa. Mas saibas que os teus pecados estão perdoados. Então, se de repente Jesus viesse para curar simplesmente o paralítico, ele seria aplaudido pelas multidões. Mas quando ele diz que ele veio para perdoar os pecados do seu povo, ele é um blasfemo. Então, o que aquele povo queria ouvir? O que aquele povo estava disposto a ouvir? Era um povo que queria deixar Deus ser Deus? Ou é um povo que queria impor até a Deus o que ele deveria falar e como ele deveria falar? Talvez, muitas vezes, a gente age desta forma. A gente quer, muitas vezes, impor a Deus o que dizer e como falar com a gente, ao invés de ouvir o que ele tem para nos dizer, mesmo quando muitas vezes esta palavra é uma palavra dura para nos corrigir, porque nós estamos nos desviando do caminho da vida. Peçamos então ao Espírito Santo que nos dê esta docilidade para escutar, como diz o salmista, os julgamentos do Senhor, a palavra de Deus, porque eles são corretos, são justos. E o desejo de Deus não é o nosso mal. Ao nos dirigir sua palavra, Ele quer nos salvar. Ao nos dirigir a sua palavra, Ele quer resgatar o nosso coração. Ao nos dirigir a sua palavra, Ele quer nos cercar de cuidado e proteção. Este é o desejo de Deus. Mas muitas vezes a humanidade prefere as trevas à luz, porque suas obras são más. E quem vem à luz manifesta suas sombras e precisa deixar que a luz as ilumine. E quantos preferem as trevas à luz? Quantos? Também hoje, no tempo de Jesus, não era diferente. Ao longo de toda a história da humanidade. Deixemos então que a palavra de Deus, dirigida ao nosso coração, ilumine a nossa vida, para que nós possamos abandonar o caminho de maldades que nos afasta da graça de Deus e abraçar a vontade de Jesus e a sua palavra, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E a nós também. Amém.